Olá, eu sou a Luciana Padovez, professora de empreendedorismo e diretora da FGV Ventures, a aceleradora de startups da FGV AESP. Sejam bem-vindos a mais um podcast Empreendedorismo na FGV AESP. Hoje eu estou aqui com a Ana Paula Pereira, que é jornalista, empreendedora e fundadora da Celeste, startup que foi acelerada no batch 17. Ana, muito obrigada pela presença. Oi, Lu, bom dia, obrigada a todos. Bom, começa se apresentando e contando pra gente um pouquinho do que a Celeste faz. Bom, como você disse, eu sou jornalista por formação, né? Tenho mais de 15 anos em redações de notícias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas também trabalhei muito com comunicação corporativa, para grandes empresas como a PwC, o Google, mas quem eu sou mesmo é uma empreendedora. Eu sou uma empreendedora, descobri isso há alguns anos, descobri esse meu lado empreendedora que sempre esteve comigo, me identifiquei como empreendedora faz alguns anos. E a Celeste hoje é uma startup de inteligência artificial, é a minha primeira jornada no empreendedorismo, é a Celeste. A gente é uma startup de inteligência artificial dedicada à análise e inteligência de voz. Então, basicamente, o que a gente faz é pegar uma informação em voz, como esse podcast aqui que a gente está gravando hoje, como essa conversa, que é uma informação não estruturada, e a gente estrutura esse dado, a gente estrutura essa informação para poder gerar análises, poder gerar inteligência, poder gerar outros tipos de insights para negócios. No pilar disso tudo está a transcrição automatizada, que foi justamente o nosso MVP, que é onde essa mágica, né, de você pega um dado em voz, um dado não estruturado, você consegue estruturar essa informação e a partir disso você pode gerar inteligência. Que legal. Bom, e até você comentou que é a sua primeira experiência empreendedora. E como que tem sido, assim, você contou um pouquinho do seu caminho, como é que você chegou até a ideia da Celeste e o que você mais tem gostado aí nessa jornada? Bom, quando eu idealizei a Celeste, foi bem no comecinho assim, da pandemia, estava naquela loucura que todo mundo estava trabalhando 16 horas por dia, e eu tinha um grande volume, trabalhando como jornalista na época, e eu tinha um volume muito grande de gravações, de entrevistas, que eu precisava transformar em texto, e eu não conseguia dar vazão para tudo isso, porque esse trabalho, né, de fazer uma degravação, uma decupagem, que a gente chama, 1 hora de conversa gera ali 4 ou 5 horas de trabalho manual. E eu encontrei na época, estava morando nos Estados Unidos, tive o primeiro contato com uma solução de inteligência artificial que fazia justamente isso que a Celeste faz hoje em poucos minutos. Pegava aquele meu trabalhão de horas, transformava em minutos, e eu achei aquilo fantástico. Eu fiquei apaixonada, porque era uma dor muito grande minha. E eu olhei para o mercado brasileiro e eu vi que a gente não tinha soluções semelhantes na época no mercado brasileiro, né? Era tudo muito embrionário ainda. E aí, eu já queria empreender, já estava há muito tempo em busca de alguma coisa que me desse sentido, assim, que resolvesse realmente uma dor, que tivesse realmente um apelo de mercado. E eu sabia que aquilo ali era uma dor. E aí eu fui um dia para uma rua, falei, vou gravar um vídeo, vou validar a minha ideia, vou ver se realmente tem mercado para isso, se realmente eu estou na direção certa, eu não estou só viajando aqui na maionese com as minhas ideias. E eu fui para a rua, peguei uma câmera, gravei um vídeo no meio da rua em Nova York, contando storytelling, botei uma landing page no ar e estava chamando as pessoas para assinar numa lista de espera da ferramenta. E botei R$100 no Google Ads, falei, vamos ver o que acontece. E eu tive, assim, em 2 semanas, 200 pessoas cadastradas na minha lista de espera. Aí eu falei, opa, peraí, então tem alguma coisa... Tem um bom sinal aqui, né? Tem alguma coisa aqui, eu entendi que sim, existia uma dor de mercado, descobri que não era uma dor só de profissionais de comunicação como eu, na verdade eu descobri um oceano de possibilidades de pessoas de diferentes áreas de conhecimento que também tinham a mesma dor, precisavam transformar conteúdo de voz em texto com agilidade e precisão, e aí a partir disso eu fui em busca de outras pessoas para me ajudar a tirar essa ideia do papel, trouxe os meus sócios, né, para serem meus sócios no negócio, eles também abraçaram a ideia comigo, todos os desenvolvedores, e aí a gente foi tirando o MVP do papel, foi validando etapa por etapa as nossas ideias, as nossas hipóteses, entendendo realmente o que funcionava ou não para o mercado brasileiro. Que legal. Para quem está ouvindo e ainda não é familiarizado com esse termo, né, de MVP, é fazer realmente a versão mínima funcional do seu produto para realmente testar as ideias
E é bacana ver que você fez bem o processo que a gente recomenda, né, para validar, gastando o mínimo possível, entendendo muito bem o seu cliente. Então conta pra gente, você disse que a transcrição foi o primeiro serviço, e aí que agora vocês têm outras opções. Como é que foram esses primeiros clientes? Para onde vocês estão indo agora? Bom, quando a gente fala de transcrição automatizada, parece que a gente está falando só realmente ali de transformar uma informação em voz em texto. Mas a nossa visão, né, para onde a gente está olhando em termos de mercado, são das possibilidades que a gente tem a hora que a gente tem esse dado estruturado, né? A hora que você pega aquela informação e você pode indexar ela dentro de uma biblioteca e você pode realmente gerar análise e inteligência a partir disso. Então, hoje, por exemplo, dentro da Celeste, dentro do nosso roadmap, a gente tem olhado muito para a questão da construção de uma infraestrutura modular para enterprises, para que outros negócios possam plugar com a nossa API ou possam usar a nossa ferramenta para indexar dados de voz. Então, por exemplo, né, traduzindo aqui de um jeito mais simples, imagina, Lu, se você pudesse olhar para todas as suas conversas de 2024, com startups, com alunos, etc., e entender e fazer perguntas para essas conversas online que você teve, que você guardou, que você registrou ali dentro de uma biblioteca. Que você pudesse entender onde é que ficou o projeto da Celeste, onde é que você pudesse perguntar quais foram as principais dores que chegaram aqui das startups, quais foram os principais insights que vieram dessas conversas. É isso que a gente pode fazer quando a gente tem um dado desse estruturado. E hoje assim, com o mundo digital, né, onde a gente vive hoje, a gente tem muitos dados sendo gerados online, muitos dados de voz sendo gerados online, muita informação, reuniões acontecendo todos os dias nas empresas. E as empresas não têm controle e não geram inteligência dessas informações. E a gente está falando de uma época, né, de um momento, né, que cada vez mais o dado é o ouro da organização, né? Ele é o ouro das empresas. E esse dado hoje ele não é aproveitado. Na verdade, as empresas perdem cerca de 80% das informações transmitidas, né, através de interações de voz. Então, a nossa visão, assim, que é para onde a gente está olhando, é que assim, a transcrição, como eu disse, é o MVP e está ali na base porque a gente consegue estruturar. Mas a partir do momento que a gente estrutura, é a hora que a gente consegue gerar inteligência, que permite que você personalize a sua experiência com aquela informação em voz, que você olhe, por exemplo, para o seu time de vendas e fale como é que meu time de vendas está performando em questão as reuniões com os clientes, né? Que você possa, por exemplo, criar regras para flags, né? Que você possa identificar potenciais riscos de compliance dentro das suas interações de voz. Enfim, que você possa ir além da documentação, porque eu acho que hoje a gente está muito no estágio que quando a gente fala de transcrição, a gente está falando muito de documentação com agilidade, de produtividade, mas a nossa visão é de que essa é só uma etapa do estágio que a gente está, assim, não só da Celeste, mas em termos de desenvolvimento de inteligência artificial, que a próxima fronteira realmente dos dados, né, é a análise de dados de voz, e a gente quer ajudar o mercado brasileiro, a gente quer se posicionar como uma startup, uma empresa brasileira que realmente apoia o empreendedorismo brasileiro, mas também negócios no Brasil, a gerar inteligência e entender o que está acontecendo ali dentro dessas conversas de voz. Que legal, isso é incrível, porque eu acho que hoje a gente ainda está olhando muito para como a inteligência artificial ajuda a resolver o nosso operacional, o dia a dia, né? Pelo menos boa parte dos empreendedores ainda está com essa visão. E vocês querem trazer esse olhar mais de estratégia, de ajudar na tomada de decisões, a olhar para o negócio de uma forma mais profunda, mais inteligente. Exatamente. As empresas assim que procuram a gente hoje, órgãos do judiciário, né, grandes empresas, pequenas empresas também, elas estão muito olhando para a produtividade, mas elas já estão principalmente as maiores empresas, elas já estão com esse olhar de adicionar uma camada de segurança para as informações em voz. Eu acho que é bem legal falar disso também, porque quando a gente fala, por exemplo, né, de interação online com IAs, eu vi um meme essa semana que era justamente um cara digitando lá todas as informações da empresa super sigilosas no ChatGPT para o ChatGPT ajudar ele a escrever um e-mail. E aí, isso não é só meme, né? É uma realidade. Acaba acontecendo né? mesmo, né? A gente acaba compartilhando ali uma informação que não devia, que é sigilosa, etc. Com essas IAs, isso tem acontecido com pequenas e grandes empresas todos os dias. As empresas não têm muito controle, né? Sobre o que acaba sendo... como a gente está alimentando esse tipo de base de dados, né? De terceiros com informações sigilosas das empresas. E aí, quando a gente fala, né? Quando a gente
fala do que a gente está olhando, né, da nossa visão para a Celeste, a gente está falando também, né, de ter uma camada de segurança onde você tem controle sobre esses seus dados de voz. Você sabe o ambiente que eles estão, você tem níveis de acesso, então você tem logs de acesso, você sabe quem foi a última pessoa que acessou aquele arquivo de transcrição, aquela documentação, você sabe se teve alguma edição, se aquela informação foi editada, se algum funcionário, por exemplo, falei alguma coisa que eu não devia, então eu vou lá, vou editar esse registro. As empresas já estão olhando para esse tipo de necessidade também, que elas tenham controle, que elas possam gerar inteligência, mas que elas também possam mitigar riscos corporativos, riscos de vazamento de dados, riscos de compliance, que estão relacionadas à transmissão de dados em voz. Muito bacana, Ana. Fica muito claro o diferencial de vocês, né? E você comentou também que conheceu uma startup como essa em Nova York, mas então por que fazer algo no Brasil, né? Qual a vantagem da Celeste ser brasileira? Porque a gente é brasileiro, né? A gente é brasileiro. Assim, tirando o fato, né, de somos brasileiros, adoro o Brasil, e eu acho que tem fato também de momento de mercado. Quando a gente olhou para esse mercado nos Estados Unidos, era um mercado bem mais avançado já, né? Ainda é um mercado que está muito à frente hoje em termos de inovação tecnológica, em termos de desenvolvimento de IA. Então, a gente olhou para o mercado brasileiro e viu que tinha uma necessidade, que tinha um gap e que tinha uma oportunidade, né? Todo gap ali, na verdade, é uma oportunidade. A gente olhou para aquilo e falou, poxa, se não tem ninguém fazendo, ou se tem uma pessoa só fazendo, é nós, vamos fazer também, entendeu? Vamos aproveitar, vamos surfar essa onda. Exatamente, logo, né? Vamos aproveitar esse momento. Então, eu acho que foi uma conjunção de fatores, né? Foi o fato da gente também ter muito mais know-how sobre o mercado brasileiro, né? Do que entrar num mercado que você não conhece, que você ainda tem que entender muita coisa sobre as regras do jogo. Então foi assim, ver que tinha uma oportunidade no mercado brasileiro e ver que era uma oportunidade não só de estabelecer um negócio, mas de contribuir para o desenvolvimento tecnológico. E eu acho que tem um assunto também importante que ainda tem se falado muito pouco, e que é um gancho assim, nosso, um foco nosso de trabalho, que é a diversidade linguística em treinamento de IA. Né? Então, assim, diversidade linguística vai ser cada vez mais importante em treinamento de modelos, né? A gente está focado muito em entender melhor quais são as camadas, né, de fine-tuning que a gente pode atuar daqui para frente. A gente está treinando um modelo de análise de sentimento baseado em estresse vocal. Então, por exemplo, a gente poderia aplicar esse modelo para falar que a Ana tá nervosa aqui no podcast, ou ela tá tranquila, quais são as emoções que estão sendo compartilhadas a partir do estresse vocal. A gente está fazendo esse treinamento em parceria com a PUC Campinas. Nós formamos uma cooperação técnica com eles e a gente também recebeu um financiamento de um ecossistema descentralizado internacional que chama SingularityNet, e justamente porque eles já estão com essa visão de que apoiar a descentralização e a diversidade linguística é uma demanda do futuro e no futuro próximo, quando a gente fala de treinamento de IA. Que bacana. E a língua portuguesa é tão rica, né? Tem tantas nuances. Sim. Acaba que se a gente pega um produto que é em inglês, talvez não pegaria vários aspectos que são importantes também para a transcrição, né? E é legal você falar disso, porque o feedback assim que a gente recebe, né, dos nossos clientes, porque é isso, estamos ali brigando no mercado que tem todo mundo, né? E o feedback que a gente recebe é a qualidade da precisão em português. Porque é isso, é a nossa língua, né? Então, assim, é realmente entender as variações, as nuances do português, as variações do português. Temos clientes de Portugal também. Que legal. Muito legal, muito legal. Mas é isso, assim, é você ter um produto que é desenhado para as variações linguísticas regionais da língua portuguesa, que é um idioma muito rico, né? E que tem variações, assim, de uma cidade para outra, de um estado para outro, você vai ter variações linguísticas muito profundas. Nesse modelo, por exemplo, né, os linguistas da PUC estão nos ajudando ali a criar, basicamente, a metodologia da pesquisa, né, inicial, basicamente, hoje consiste, né, em identificar padrões ali de estresse vocal combinados com frases, né, com entonações vocais e com alguns termos muito presentes aqui dentro do dia a dia das conversas do brasileiro.
Muito bacana, Ana. Bom, eu já conheço muito bem o negócio, porque vocês passaram aí pela aceleração. Conta para o pessoal como foi participar do BET 17, no que a aceleração da FGV Ventures contribuiu aí com o negócio. Foi muito bom participar. Eu acho que trouxe pra gente mentores que abraçam o seu problema. Assim, é um time que assim, pega e fala assim, você tá com esse problema? Vem cá, é meu também esse problema. Quer falar às 6 horas da manhã sobre o seu problema? Vamos. E senta, e não é aquela coisa assim, superficial, de você só falar assim, olha, você pode fazer isso, isso, aquilo, porque se encontra num blog hoje em dia. Você vai lá e pergunta para o ChatGPT. Né, justamente foi encontrar mentores que abraçam o seu problema e falam assim, olha, eu já vi isso acontecendo, eu resolvi desse jeito, tenta assim, assim, assado, me fala o que aconteceu, se não der certo, vamos fazer assim, não vai lá e faz, entendeu? Então, assim, é um acolhimento que eu acho que é um diferencial, porque empreender é difícil, né, e quando você também está começando uma startup, você tem demandas e problemas de todas as naturezas. É uma diversidade, né, de problemas de diferentes tópicos e assuntos. Então, ter esse perfil, né, de mentor que te abraça e fala assim, vem cá, esse problema também é meu, foi uma coisa muito legal. Que bacana, é um acolhimento e um acompanhamento muito próximo, né? Sim, eu acho muito humano também, sabe? Muito humano. Então, acho que isso é uma coisa, assim, bem legal, porque no dia a dia, né, a gente, sei lá, empreendedorismo, você fala assim, tem espaço para ser humano? Nossa, tem espaço para ser super humano numa mentoria? E eu encontrei mentores super humanos, super, assim, realmente maravilhosos, foi muito bom. Então você recomenda que as pessoas participem do programa? Com certeza, com certeza. E sem falar no networking, né? No networking de pessoas que a gente é apresentado, que a gente conhece. Então, assim, realmente foi um divisor de águas, assim, para Celeste. Sou muito grata, foi muito bom. Que bom saber disso. E qual conta pra gente aí, pra gente já indo pro nosso encerramento, qual é o sonho grande pra Celeste? Onde vocês querem chegar? Como é que você visualiza aí o futuro do negócio? Bom, eu acho que é um pouco do que eu já disse, né, aqui, durante a aceleração, teve um dia que eu quis desistir e fechar a empresa, né? Me lembro. Você lembra, né? Foi surto total. Eu falei, não, agora eu não quero mais saber, agora não vai, porque eu estava lidando com problemas que eu não conseguia deslumbrar um caminho para resolvê-los, né? E aí, o surto foi muito importante porque o surto me fez parar e revisitar tudo que eu estava fazendo, onde eu estava colocando meu tempo, como eu estava alocando recursos, pessoas, e me trouxe uma questão muito que foi a da responsabilização. Tipo assim, se meu time não está performando, a culpa é minha. Se tal problema não está sendo resolvido, não é daquela pessoa. Se eu sou a líder daquela pessoa, o problema é meu. Eu que não estou conseguindo resolver aquilo. E essa reflexão me fez, assim, repensar muito para onde a gente estava indo, o que a gente vai fazer, qual que era o nosso sentido enquanto empresa. Porque senão era isso, né? Eu tava ali gastando uma puta energia e podia estar fazendo outra coisa da minha vida, sentar na praia e tomar uma cerveja, mas eu tava ali de segunda a segunda, empreendendo, e eu precisava me responsabilizar pelo negócio e pelo futuro da empresa. E foi muito bom, né? Não fechamos, porque que bom. me fez repensar e redesenhar todo o jeito que a gente trabalhava, as nossas escolhas, e foi incrível, né, os resultados que a gente pôde colher depois disso, assim, foi maravilhoso. Foi realmente uma virada de chave, né? Foi uma virada de chave, e hoje a gente tá indo pro lugar que nos possibilitou depois desse surto, né, depois desse momento, né, que aconteceu dentro da aceleração, que é de olhar pro mercado brasileiro como um mercado carente de inovação tecnológica, né, carente de soluções dedicadas ao português e carente de uma infraestrutura que permita que empresas façam realmente análise de seus dados de voz de forma simples, sabe? Parece muito, muito técnico, uma bobeira falar de construção de infraestrutura de forma modular, onde você pode usar a nossa API ou criar regras de segurança, camadas de segurança personalizadas para a sua operação, de uma forma que não seja, que você não tenha que contratar uma software house, um outro time de desenvolvimento, ou despender recursos, mas fazer isso de uma forma que seja realmente acessível, né? Que esteja no mesmo nível de qualidade que a gente encontra fora do Brasil. Então, a minha visão hoje para a Celeste é realmente ser esse facilitador
né, de inovação dentro do Brasil, permitir que outras empresas, o nosso modelo, por exemplo, de análise de sentimento, vai ter código aberto, porque realmente essa proposta é contribuir. E o resultado disso tudo, qualquer sucesso que venha disso, é só o resultado de estar ajudando outros negócios e as empresas brasileiras a realmente conseguir extrair esse tipo de informação, conseguir extrair valor do que hoje fica perdido, daquele dado que hoje é perdido dentro das conversas, das reuniões online que elas têm. Que legal, Ana. Admiro muito a posição de vocês. Obrigada. E para a gente encerrar, deixa uma mensagem final para quem está pensando em empreender. O que você daria aí de dicas, conselhos que você gostaria de ter ouvido quando começou? Eita, essa é difícil, hein? O que eu gostaria de ter ouvido? Bom, eu acho que não tem uma fórmula, sabe? Parece que é muito fácil, assim, e que alguém vai te dar uma fórmula e você vai chegar ali e conseguir resolver. E não é verdade. Todo dia você tem que aprender uma coisa nova quando você está empreendendo. Todo santo dia. Então, eu acho que é estar muito, muito disposto e muito aberto a aprender todo dia. Porque se você não tiver, você vai surtar. E se responsabilizar sobre o que acontece. Porque é isso. Você vai ter problema, o negócio vai ter problema. E os problemas vão surgir assim, juntos, combinados, de todas as formas possíveis. E não adianta achar que a responsabilidade está sempre com o outro. Às vezes o outro também tem uma parcela de responsabilidade, mas se você está à frente da empresa, a responsabilidade é sua. De colocar as pessoas certas nos lugares certos, dar feedback, né? De liderá-las, de mostrar para elas qual é a sua visão em relação àquilo. Porque você fala, mas poxa, o fulano não entende, não sei o quê. Mas você parou, você explicou para ele onde é que você tá vendo? Para onde que você tá vendo o negócio indo? Você conseguiu comunicar para ele realmente qual era o problema daquilo ali, que ele estava fazendo, que ele deixou de fazer? Você conseguiu juntar todo mundo e falar assim, olha, essa é a nossa direção? Tá tudo bem por vocês nessa direção? Então vamos, a gente vai seguir esse plano. Todo mundo concorda? Alguém tem alguma consideração? Saber ouvir também, sabe? Porque às vezes a gente, poxa, essa é a minha visão, aí você fica ali, né, com aquela ideia, e você quer cego ali naquela ideia. E vai ter alguém dentro ali da sua empresa que tá ali vendo o negócio acontecer e que vai ter um detalhe, um insight que vai fazer você repensar muita coisa. Então, se autorresponsabilizar, estar aberto a aprender. E aí, já estar aberto a aprender é equivalente a estar aberto a ouvir, né? E é difícil, porque quando você está atolado de trabalho, às vezes é difícil conseguir ouvir, parar para ouvir. Que legal, Ana. Obrigada pelas dicas. Parabéns pela Celeste. E obrigada mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Imagina, eu agradeço. Obrigada a todos. E quero convidar quem está nos ouvindo ou assistindo para procurarem aí a playlist Empreendedorismo na FGV e AESP e conferir os outros episódios. Até mais!